A graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que verdadeiramente a paz esteja sobre a sua vida. Deus, Ele quer que façamos escolha. Por isso, nos concedeu o livre-arbítrio, para fazermos essas escolhas. Lá no Jardim do Éden, Eva ouvia a voz de Deus, mas em determinado momento passou a ouvir a voz do diabo. E escolheu dar mais crédito à voz do diabo. A escolha dela foi a mesma de Satanás: querer ser. Muitos estão na mesma condição, nesse exato momento, de querer, de ser e de ter. Igual o povo que Deus tirou de uma escravidão, de um cativeiro lá no Egito. E usou o seu servo Moisés para libertar esse povo. Mas durante a caminhada pelo deserto, começaram a sentir falta, saudade das iguarias do Egito, das cebolas, dos alhos, da carne. Mesmo Deus providenciando tudo, não deixando faltar nada no percurso dessa caminhada, até chegar ao seu destino. Mas mesmo assim eles começaram a murmurar, sentir falta, saudade das iguarias do Egito. E acontece nos dias atuais. O nosso Deus não mudou. Mas também o povo também não mudou. O povo continua sendo o mesmo. Porque o povo continua desobedecendo e procurando adorar outros deuses, caindo no pecado da idolatria, cultivando um pecado para atender os seus próprios interesses. E a visão espiritual de muitos está tampada, numa cegueira espiritual tremenda, acerca do que está acontecendo no Brasil, nesse exato momento. Acerca que pela primeira vez, e eu creio que talvez seja a última, estamos vivendo uma guerra espiritual e não política. Já falei várias vezes que Deus permitiu várias oportunidades, termos eleições políticas e cada um defender seus próprios interesses. Mas dessa vez, no reino espiritual, Deus está fazendo algo diferente, totalmente diferente. Por isso que a extrema maioria não está atentando para isso, porque eles estão com a visão na questão política e não espiritual. Mas muitos preferem acreditar numa guerra política, né? Por quê? Porque quando acreditam na guerra política, eles podem cobrir assim os seus próprios interesses financeiros e materiais, a sua saudade da carne, né, que saborearam lá no período da bonança, né, acho que a saudade do Egito, e que fazem, né, que dizem até, Deus não tem nada a ver com a política. Deus não tem nada a ver com a política. Aí eu diria assim, é por falta de conhecimento da Bíblia. Pois existem vários relatos na Bíblia de homens imperfeitos, os quais Deus levantou para conduzir um povo. Juízes, reis, profetas, governadores. Quer dizer, Deus não teve nada a ver com o propósito na vida desses homens, né, como Daniel, como Davi, José, que foram, hoje, podia dizer que eram os políticos da época. Quer dizer, Deus não tinha um propósito na vida desses homens. E esses homens, todos eles foram totalmente perfeitos, né? E, enfim, agradaram a todos? É claro que não. Eu fico imaginando se nos dias de hoje, se um dos candidatos fosse o rei Davi, né? Se fosse Davi. Se começasse a olhar, né, todos os atos de Davi, começasse a olhar Davi humanamente, né? Como é que eu posso falar? Os atos acerca do que ele praticava, né? E era um homem segundo o coração de Deus. Mas quem é que via essa intenção toda de Davi? Só Deus. Só Deus, porque se fôssemos julgar pelos nossos olhos humanos, jamais, eu creio que a extrema maioria, ninguém votaria em Davi, ninguém queria Davi como um rei. E melhor, seria, né, de vez de a gente se preocupar com a pessoa perfeita que Deus quer colocar, que Deus quer eleger, que isso não existe a perfeição humana jamais vai existir, melhor seria se preocupar e entender por que Deus está permitindo essa batalha espiritual. Porque
Por quê? Então, na minha concepção, há vários motivos. Primeiro, somos praticamente a última nação que tem a liberdade de proclamar livremente o evangelho. Para mim, isso aí já é um motivo suficiente de manter essa liberdade, né? De não querer arriscar essa liberdade para atender outros interesses. Não importa, acho que o maior interesse de todos seria isso aí, de manter essa liberdade dentro do Brasil, já que nós somos a última nação, praticamente. E vizinho nosso seria o Uruguai, mas o Uruguai não tem a potência que tem o Brasil. Então, só por isso seria motivo suficiente para até mesmo termos que depender do maná de Deus, né? Igual o Senhor sustentou o povo no deserto, não deixou envelhecer a roupa, nem o calçado, e mandava o maná. Então eu creio nesse maná, né? Nessa questão, tudo que a gente vai precisar, que o nosso corpo físico, nossa questão, necessidades materiais, Deus vai suprir. Eu prefiro confiar plenamente, eu confio plenamente em Deus. E prefiro acreditar que Deus quer fazer algo tremendo, maravilhoso sobre a nação brasileira, que vai impactar o mundo todo. Outro motivo é o objetivo, né? Porque os poucos que estão orando, jejuando, clamando a Deus, é um único objetivo. Não é nenhum objetivo é material. É para manter os valores morais, os valores cristãos estabelecidos pelo próprio Deus. Então esse é o principal objetivo. Então qual é o objetivo? Esse, não é material. Não é material, ninguém está olhando para a questão material, está olhando para os valores, para preservar aquilo que Deus estabeleceu, não só na nação brasileira, mas para toda a humanidade. E também outro propósito que Deus está permitindo tudo isso, essa batalha espiritual, é unir o povo. É unir o povo, que se diz povo de Deus, que é o povo de Deus, unir, porque há muita desunião, há muito conflito. Então a união desses povos, né? Todos falando uma mesma linguagem, um único propósito, né? Com um único propósito, cada um abrindo mão do seu orgulho, da soberba, do seu eu, deixando seus próprios interesses de lado, não olhando para o homem que Deus está utilizando para que essa liberdade do cristianismo se mantenha dentro da nação brasileira, que isso é o mais importante. É por isso que nós temos que orar e jejuar pela nação brasileira, com uma única petição, né? Que a gente pode encontrar essa petição, a gente pode respaldar isso em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se humilhar, o Senhor vai sarar a terra. Eu creio assim, eu creio nessa visão, né? Nessa visão, né? Mesmo que os meus olhos físico, meus olhos materiais estão vendo coisas diferentes, né? O gigante está na minha frente, estou vendo, mas eu creio no Deus. Eu creio no Deus que estava com Elias, né? Quando os profetas de Baal se juntaram ali e botaram à prova. Deus, o Deus de Israel. Eu creio no mesmo Deus que estava com Davi, que ganhava as batalhas. E o melhor de tudo é que Deus, quando quer fazer, ele não precisa de um grande exército, não. Ele só precisa de homens e mulheres que estejam diante da sua presença, estejam ali clamando, suplicando. Em toda a história da Bíblia, eu não vi Deus desamparar o povo que clamou no nome dele, que clamou por ele, clamando, que estamos clamando sim, para termos continuar com essa liberdade de poder proclamar esse evangelho, de falar do nome do Senhor, essa nação que é conhecida como uma nação cristã, então que se mantenha conhecida como nação cristã, que as bênçãos do Senhor estejam sobre esta nação. É por isso esse propósito, essa minha luta, eu sei a luta de várias pessoas, é isso, né? Não é política, porque eu entendo que é espiritual, porque eu jamais fiz isso em campanha nenhuma política na minha vida. Hoje eu tenho 50 anos, eu nunca fiz isso na minha vida. Estou fazendo agora porque eu entendo que é um mandado de Deus, é ouvir, sabe, a ordenança de Deus num propósito. E qual é o propósito? Se manter o cristianismo nessa nação e abrir mão dos nossos próprios interesses, né? Porque se o homem um dia fez lá atrás, 16 anos atrás, o qual mandato durou e influenciou outros mandatos, então a honra e a glória teria que ter sido para Deus e não para o homem. Eu não posso idolatrar o homem. Igualmente o homem que eu creio que Deus vai levantar também nessa nação para manter esse cristianismo, a idolatria não é para o homem, a honra e a glória é só para Deus. É a liberdade de podermos ser talvez a única nação com essa liberdade de podermos falar do amor do Senhor. Então, em nome de Jesus, não coloque isso em risco, não queira arriscar, se mantenha na obediência diante do Senhor, que Deus supre todas as nossas necessidades, vamos confiar em Deus.
né? Que Deus nos abençoe, nos dê força, né? Compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe, né? Para pessoas. O nosso intuito aqui é conscientizar a pessoa, não é bater de frente com ninguém, não. É só para que essas pessoas tirem as escamas dos olhos, as vendas dos olhos, né? Abra os olhos para o que está acontecendo, que é uma batalha espiritual.